Bom, eu vou agora comentar um pouquinho a respeito do convite, né? Eu trabalhei durante alguns bons anos, né, nessa companhia maravilhosa dessas duas figuras lindas e de outras pessoas que estão também nessa sala, né? Ah, mas é que eu vou precisar disso aqui. Eu vou precisar minha, né? Professor, eu tinha que fazer dever de casa. Bom, e professor adora papel. Gente, é algo assim incrível. Bom, então, esse convite de César, né? César disse assim, Naide, você quer sempre assistindo a live, a conversa e tudo, de Lina, de César, né, com os professores, e fazendo os comentários. Aí depois, César veio e disse, Naide, você quer participar? Quero. Aí depois, falar sobre o quê, César? Né? Eu não sabia a pauta, né? E aí, quando ele coloca o poema, a frase, educação pela pedra, e além dela. E aí, isso, na realidade, olha, o título me afetou. Por quê? Primeiro, eu sou apaixonada por João Cabral de Melo Neto. Sempre fui. É o meu autor predileto. Né? Já tive muita dor de cabeça, como ele também tinha, durante o período da faculdade, em que eu levava dias e mais dias com poemas dele, fazendo assim, sabe, leituras. Primeiro, pelo prazer, o deleite. E aí, sim, que foi um comentário que você fez, que eu queria retomar aqui na minha fala. Quando a gente trabalha a parte linguística do poema, em um outro momento, é que vai ajudar você a entender melhor o texto. Então, quando você... Mas é a questão de não subutilizar, não utilizar o poema para dar aula de gramática. Mas, tendo contato com o poema para poder entender melhor o poema, e aí sim você vai fazer uma ampliação. E aí você precisa fazer a parte aí, o professor adora fazer de português, a semântica, a semiótica, todos os aspectos linguísticos, as metalinguagens, e aí a gente tem o próprio Cabral, né? E por aí vai. Então, aí sim, porque você está ampliando, você não está subutilizando o texto. Né? Então, na realidade, é essa a questão, ó, de como a gente trabalhar na formação do professor, esses aspectos, discutindo o que é necessário para que haja uma transformação e um desenvolvimento mais adequado do trabalho dele em sala de aula. Né? Bom, e aí, voltando ao convite, né? Aí eu disse assim, pedra, ó, pedra de João Cabral, né? E pedra, aí eu disse assim, pedra, ó a semântica aí, ó, forte, pedra, sempre atribuído ao lado negativo. E aí li assim, algumas frases que a gente utiliza no dia a dia, né? Para que a gente perceba a palavra pedra. Pedra no sapato, um obstáculo, né? Pedra no caminho, quer dizer, um obstáculo incômodo. Pedra no caminho, obstáculo, no meio do caminho havia uma pedra. Tirar leite de pedra. Gente, é algo impossível. Ou quando a gente escolhe algo praticamente impossível, mas a gente ainda está lá, né? Duro feito uma pedra. É a carne de quinta que a gente está tendo que comer agora. Bom, passando, sopa de pedra. É quando você está na escassez, né? Aí você tem atirar uma pedra, que insultar, ofender, e até mesmo, por vezes, você vinha a agredir fisicamente, né? Atirar pedra. E caminho de pedra, caminho difícil, né? Aquele árduo. Você imagina o quê? Você está pagando quase com uma penitência quando você imagina um caminho de pedra. Né? Então, normalmente, a pedra ela sempre é aplicada nesse sentido, no sentido negativo,
no sentido da dificuldade, de algo árduo. E quando César coloca, e de uma propriedade assim incrível que João Cabral coloca, né, no texto dele, a Metalinguagem, a educação pela pedra. E é bem por aí. Essa pedra é que impede a fluidez, como tão bem João Cabral coloca, né, que a gente observa dentro da educação. Mas a gente não pode deixar de esperançar. E por isso mesmo é que a gente continua. Eu digo, não é contornar a pedra, que é o erro que a gente tem, gente, querer contornar. Porque quando eu contorno a pedra, eu estou lidando com aquela situação momentânea, que aí a gente vê outro erro, um grande erro, a sociedade do imediatismo. A gente se preocupa com aquilo que está aqui agora. E aí a gente esquece do porvir, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente tem ali a pedra e a gente contorna, e aí uma crítica que eu vou fazer, um posicionamento que César até tinha comentado, que não é que a gente faça crítica a quem encara tudo como se tivesse a mil maravilha, mas a gente tem que trabalhar para não incorrer no excesso, né? Quase tudo em excesso transborda, não cabe, né? Então, a gente tem que ter esperança, sim, mas a gente tem que lidar com a realidade. Porque se a gente não lidar com a realidade desses nossos desafios, desses nossos problemas, a gente não vai conseguir modificar aquilo que nos incomoda, né? E aí o que acontece? Você tem que buscar quem de direito, quem possa lhe ajudar e remover aquela pedra. Não é só porque está empatando ali o seu caminho, que está sugando energia, está impedindo a fluidez, mas que tem outra pessoa que também vai passar por esse caminho, gente. E aí? Eu vou deixar a pedra ali? Porque é mais fácil contornar? A gente vê muito isso, eu gosto de trabalhar muito com essa parte da simbologia. A gente está vendo muito isso hoje, gente, de aceitação. E é esse tipo de postura, esse papel que nós, enquanto educadores, que acreditamos que a educação não transforma o mundo, a educação transforma a pessoa, e as pessoas transformam o mundo, é que a gente precisa encarar esses desafios e precisa retirar adequadamente essas pedras, né? Eu tinha separado aqui, e eu tinha feito tão bonitinho, levei assim, sabe? Dias, sério, fiquei empolgada, levei dias, porque a minha fala de hoje é assim, só em cima da formação dos sujeitos leitores, porque é bem a minha praia, aquela coisa dos entraves. E as conversas, que foram tantas conversas com Lina que a gente tinha, porque em uma das escolas nós trabalhamos, ela pegava o 6º ano e eu pegava o 7º. Então, aquela coisa de continuidade, de cumplicidade, né? Em uma outra escola, quer dizer, nessa mesma escola, em outro momento, eu trabalhava assim, César era professor de língua portuguesa e eu era de redação. Então, a gente fazia os trabalhos de literatura, júri simulado, o teatro, ida ao cinema e tudo. E aí, sim, né? Essa questão da empolgação, as diversas possibilidades de atividades que a gente tem em mãos, ou seja, no desejo de tudo, mas que é tão difícil colocar na prática. Muito, porque depende. E aí vocês me desculpem, mas eu tenho que falar um pouco da minha realidade, né? Meus 28 anos de sala de aula, no caso foram 29 em sala, realmente em instituições, né? Um ano foi em escola pública. E 28 em escola particular. Então, é claro que, em termos de experiência,
é uma realidade. Porque a escola particular, na realidade, você tem uma infraestrutura, né, que possibilite você ousar propor algumas atividades, certo? Mas, e a escola pública, você tem muito mais dificuldade, muito mais barreiras, empecilhos. Isso é fato, né? Mas, mesmo nas instituições de ensino particulares, nós temos muita dificuldade para ir além dos muros da sala de aula. É aquela coisa, repare que é interessante, é que a família cobra da escola, a escola cobra do professor, é aquele ciclo, né? E eu acho assim maravilhoso. Mas falta o quê? Eu quero pronto o aluno, eu quero ele um crítico leitor, né? Olha, crítico, olha a palavra crítico. Se duvidar, um leitor analítico, crítico e tudo, né? Com todas as habilidades desenvolvidas, já pronta, né? Delega a responsabilidade. E, principalmente, o quê? Ao professor de letras. Né? Parece que os professores de outras disciplinas ensinam o aluno em grego. Por quê? Parece que a única responsabilidade de formar sujeitos leitores é dos professores de língua portuguesa. Esse é um peso muito, muito grande. E essa é uma parte que não nos cabe deste latifúndio. Né? Citação aqui de Morte e Vida Severina, de João Cabral. Né? Eu disse que eu sou apaixonada. Né? Bom, então, a própria escola, ela coloca empecilhos. Por quê? Saiu o custo. E aí vem esse custo não só da ida ao cinema, do ônibus, a questão de estrutura e logística. Quantas pessoas vão com você? Né? Quais são os dias? Vai perder aula de quais disciplinas? Ah, mas tem avaliação de matemática essa semana. O aluno não pode perder a revisão, porque senão depois a família vai reclamar. Então, você tem tantas picuinhas, tantos entraves, e eu digo picuinhas porque realmente é diminuto. Por favor. Mas você quer o aluno leitor preparado. Mas, no entanto, o que você está fazendo para chegar lá? Né? E aí vai aquela cobrança, etc. E vem aqueles cursos bonitinhos, etc. Né? Mas, claro que tem umas dificuldades, mas nem tudo são dificuldades. Né? Bom, eu não sei com relação a tempo, porque eu terminei aí digredindo da linha central da minha fala, que talvez até em outro momento eu deixe para falar sobre o sujeito, a formação do sujeito leitor, porque é um pouquinho mais amplo. E vou passar aqui para dois detalhes aqui, para amarrar um pouquinho a minha fala. Né? Falar que, quando a gente fala em ler, né? Ler vem do latim, legere, que significa colher. Tem uma expressão latina bonita que é legere oculis, né? Colher com os olhos. Que lindo, né? Porque no início o legere ele vem da origem da agricultura, por isso que tem essa ideia de colher, apanhar, né? E a leitura, tem vários, assim, eu acho lindo, tem estudiosos que apresentam coisas sobre a leitura, assim, sabe? A gente levaria uma eternidade lendo coisas sobre leitura. Mas eu gosto muito quando a gente trabalha com a ideia de que a leitura, que é o ato de ler, né? Ela, se eu fosse definir, ela não está no texto, nem no sujeito leitor. A leitura é interação. E aí essa interação precisa você se envolver e ser afetado pela leitura. Porque se você não consegue isso, você não lê. Está ali o texto, né? Você decodifica os signos.
Você vai observar cada palavrinha, pode até ver o que significa, mas você não consegue fazer a junção, né? E aí o texto se perde, né? Bom, e aí, só para amarrando aqui, eu queria falar um pouquinho, só citar algumas frases para a gente retomar aqui, até mesmo como uma provocação em outro momento, sabe, Lina? Eu sou muito ousada nisso, eu vou fazer a lista de sugestões para vocês aí. Bora. Aí, deixa eu botar aqui, gente. São algumas frases de Paulo Freire que eu separei, né? O homem, como um ser histórico inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz constantemente o seu saber, né? Porque é como se fosse uma roda, porque a própria humanidade, né? Gente, o mundo é redondo. Bom, a Terra é redonda. Então, o que é que a gente vai? É necessário, porque está caminhando não é uma questão só de espaço, como uma questão de tempo. As necessidades vão se modificando, os saberes eles vão se modificando, né? E a gente precisa estar continuamente nessa roda, né? Tem outro que diz assim: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas mudam o mundo. Essa é uma das mais fortes. E aí vem, eu pensei para ele mais 4. Ninguém educa ninguém. Isso a gente precisa sentar para estudar o sentido disso, né? Ninguém educa ninguém. Porque senão a gente fica nessa ideia de que eu vou ali para a sala de aula, eu estou na frente, eu sou a detentora, sabe, de todo o saber dos saberes, né? E aí eu estou assumindo, inclusive, a responsabilidade de apresentar o resultado, o produto daquele leitor múltiplo, capaz, eficiente, né? Então, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Mudar é difícil, mas é possível. Eita, que embaçou aqui os óculos. Bom, embaçaram se fosse, né? Pegar na... Não é no silêncio, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão, porque ele tem toda essa questão da praxe, né? E é preciso que a leitura seja um ato de amor, porque ele fala que educação é um ato de amor, é um ato de coragem, né? Mas é esse da leitura, que é um dos livros dele, que é sobre a leitura, muito, muito belo mesmo, né? Vale a pena, é um convite assim para o deleite, né? E eu tenho essa ideia da leitura, para mim, é um deleite, né? Bom, como é que está meu tempo, Lininha? Isaac, ai, meu Deus. Bom, eu tinha deixado para fechar aqui, né, eu escrevi aqui uma partezinha rápido, e eu queria ler um outro poema, que é um dos que eu mais gosto, inclusive, que também é do livro Educação pela Pedra, que, diga-se de passagem, que foi publicado em 1966, em pleno período da ditadura militar, né? Que a Educação pela Pedra era mais difícil. Hã? Linda! Bom, e aí eu tinha colocado aqui, né, mais voltado para o leitor, porque toda vez que eu conheço pessoas, encontro com pessoas aí pela vida, e aí eles perguntam assim, né, você trabalha com o quê? Ah, eu sou professora. E tem aquela cara de compaixão, coitada, né? E aí, quando diz, sou professora de língua portuguesa, redação, literatura, se duvidar, vai abrir a carteira para ajudar. Pix. É bem por aí, é que está embaçando meus óculos. Bom,
E aí, o que acontece? Ele diz assim, e aí, professora, o que eu faço para que meu filho goste de ler? O que eu faço? Gente, é ou não é? Os pais, gente, os pais nas reuniões, incrível. É assim, sabe? Aí delega aquela responsabilidade. Nessa hora você se sente assim, sabe, mágica. Você tem a varinha de condão que você vai num passe mágica, plim, e vai transformar aquele ser. Bom. Aí na próxima você pergunta assim, como é a cultura familiar? Mas é isso que estava aqui até na fala. Na fala que eu disse assim, não vai dar tempo, senão Isaac, coitado. Bom, e aquela coisa, o professor de língua portuguesa pegou o microfone, tá, acabou. Bom, então eu coloquei aqui, né? Não existe essa receita. E tem muitos aspectos. E um deles é que a gente tem a educação pelo exemplo. É a educação pelo exemplo, em termos de leitura, a família que não lê, aí você tem a família que não lê, muitas vezes não tem acesso ao livro pela questão financeira ou pela opção, né? Houve outras prioridades, né? Fazer um lanche, talvez, né? E não ter o acesso ao livro. Às vezes, monta uma biblioteca, eu comprei para meu filho, mas não há o envolvimento, a empolgação, a afetação, e por aí vai. Muitas vezes, e esse é uma pequena parcela, mas é real, o exemplo de professores que não leem e que não demonstram esse gosto, esse prazer, essa empolgação, até mesmo não vai passar o livro, né? Que aí, vocês vão ler tal livro, essa unidade está... Mas falou com uma cara como se fosse assim para o enterro. Poxa, aí não dá certo. Né? É cortar a ida... O passeio, cortou o passeio. Bom, e, na realidade, também a gente tem o que? Referenciais dentro da própria sociedade. Nós não temos incentivo à leitura. Nós não temos... É uma questão cultural. Personalidades, pessoas que se destacam e são referência, geralmente comentam sobre o livro que estão lendo? Hein? Não, a não ser que alguém pergunte. E quando perguntam, aí fica aquela, né, apertou, porque há tempo não lê. Então, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. E é uma questão, a questão da leitura é uma questão cultural, que a gente tem formas de solucionar, claro. Vai ser fácil? Não. É necessário? É. Precisa, é urgente. Por isso que o espaço aqui mesmo do Lince Eduque, ele é importante nesse sentido, de detectar quais são as pedras que estão no caminho. O que fazer para retirar essa pedra? E como fazer? Mais importante até, né? Não só o quê, como fazer. As pessoas que estão envolvidas nesse papel. Agora, só deixa eu concluir aqui, eu vou... Bom, aí eu coloquei aqui, não há receitas milagrosas, não há fórmulas mágicas, mas a vacina que nos fortalecem e que produzem o antivírus da ignorância. Com o tempo, poderemos adquirir a imunização. Esse é um sonho possível, né? Porque quando as pessoas dizem assim, utopia, eu amo utopia, eu quero sempre minhas utopias, né? Aquele coração civil de Milton Nascimento, né? E que a gente precisa dessa utopia, né? E aí eu coloquei aqui, lutar por uma educação revolucionária, libertária, inclusiva, diversa, múltipla, plural, transformadora, é o papel de cada um de nós. Cada um precisa ser um galo na construção desse amanhã. E aí eu concluo lendo o poema, Tecendo o Amanhã, que também faz parte da Educação pela Pedra. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos.
de um que apanha esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanha o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que, como muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teatino, vá se tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendo para todos no todo amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz balão. Eu acho que é essa luz balão que a gente precisa, né? Se elevar e deixar, né? Porque aí ela se torna a educação realmente libertadora, tá bom? Então, obrigada.